sobre Deus se arrepender. O que significa realmente nas Escrituras isso? Porque está em Gênesis 6, vou citar aqui para você ver. Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, os versículos 5 e 6, que diz, Deus não é homem para se arrepender, mas não sei se é esse versículo que está aí agora. Mas é esse assunto. Está em Números também, 1 Samuel, só a referência para você. Bom, deixa eu só me localizar aqui. Está ligado o microfone. Bom, o arrependimento que nós normalmente entendemos é alguém que faz uma coisa errada, né? E aí se arrepende. Puxa, eu errei, eu pequei, eu não devia ter feito isso, tudo, né? Esse é um arrependimento do ser humano. Agora, o arrependimento de Deus, como fala nas passagens, aqui, por exemplo, Números 23, né, que você falou? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele não se arrepende mesmo da maneira humana de se arrepender. E quem disse isso foi Balaão. Então, Balaão, como nós já sabemos, era um falso profeta, inimigo de Israel, que queria vender Israel. Inclusive, ele corrompeu os filhos de Israel para que se casassem com mulheres que não eram israelitas, né? não eram da família dos israelitas. Então, não se pode fiar muito no que disse Balaão. Uma coisa importante quando a gente lê a Bíblia é perguntar quem foi que disse isso. Esse é um princípio importante, viu? Porque muita gente, às vezes, fala assim, mas na Bíblia está escrito que é assim, assim, assim. Tá, onde está? Lá no livro de Jó. Legal. E quem foi que falou isso lá no livro de Jó? Foi o fulano, o amigo de Jó. Mas aí você vai lá no livro de Jó, você descobre que aqueles 3 amigos de Jó, eles só falavam, quer dizer, só não, mas a maioria das coisas que eles falavam estava errado. Porque um ali defendia a tradição, tem um que fala assim, os antigos, papapá, papapá. Tem outro que defendia o misticismo, ele fala assim, um espírito passou perto de mim, senti um espírito, alguma coisa assim. E o outro, eu não lembro o que era, tinha um outro também defendia alguma coisa, que eram coisas ligadas à religião humana. Era filosofia, alguma coisa assim? Alguma coisa assim. Eu teria que ir lá para ver os 3. Intuição. Né? Intuição, eu acho que o outro era na intuição, do que ele interpretava. Quer ver? O pensamento dele, exatamente. Ele colocava o pensamento dele. Então, quando a gente vê isso, e tanto é que eles levam uma bronca no final, né? O senhor dá uma bronca neles, porque eles tinham falado coisas erradas. Eles tinham, inclusive, julgado o Jó de uma maneira errada. Eu gosto de pensar que os 3 amigos de Jó, que foram lá para consolar Jó, foram visitá-lo, eles fizeram tudo certo nos 7 dias que eles ficaram sentados com Jó sem abrir a boca. A hora que abriram a boca, estragaram tudo. E essa é uma maneira também que a gente, às vezes, precisa aprender a consolar sem abrir a boca, né? Porque, às vezes, pode não ser a hora ainda. Mas tem uma outra passagem, em 1 Crônicas 21, versículo 15. Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e estando ele prestes a destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. 1 Crônicas 21, 15. E disse ao anjo destruidor, basta agora, retira a tua mão. Tem também uma outra aqui, em Amós 7, versículo 6. Também disso se arrependeu o Senhor. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. E Jonas também, né? Jonas 3. Viu Deus, que é dos moradores de Nínive, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Então, esse arrepender-se
não é no sentido de alguém que fez uma coisa errada, né, fez uma coisa errada e agora ele precisa se arrepender. Ele precisa voltar atrás no sentido de julgar que aquilo realmente estava errado, cometer um pecado, não é? E pedir perdão para alguém. Deus não vai pedir perdão para ninguém, né? Porque não tem um acima dele. Agora, todas as vezes que aparece que ele se arrependeu, é mais ou menos quando você dizer que você estava indo para, deixa eu ver, Salvador, você sai de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? Então você saiu de Salvador para ir para o Rio de Janeiro. Aí no caminho você se arrependeu de ir ao Rio de Janeiro. Aí você pegou e saiu para a direita ali para ir para Belo Horizonte. Por que você veio para Belo Horizonte? Eu estava indo para o Rio de Janeiro, meu plano original. Mas eu me arrependi desse plano original. Eu tinha um plano B, o plano B era Belo Horizonte. Entendeu? Eu entendo assim. Não é um arrependimento de pecado, é um plano B. Deus tem plano B. Deus tem a vontade permissiva dele, a vontade dele soberana, mas ele tem também a vontade permissiva. Por exemplo, quando Balaão diz que vai seguir os príncipes lá de Balaque, né? Acho que é Balaque, ou é Baraque, acho que é Balaque, que pediu para amaldiçoá-lo, amaldiçoar o povo de Israel e tudo mais. O que acontece? Balaão conta, né, para o senhor fala, não vá com eles, não vá. Só que aí vem príncipes mais nobres e com mais presentes para Balaão. Aí Balaão vai consultar de novo o Senhor. Aí o Senhor fala, vá. O que era isso? Era a concessão de Deus, porque ele sabia que Balaão não queria seguir o que Deus falava. Às vezes nós também queremos fazer a nossa vontade e Deus mostra claramente, os irmãos às vezes mostram, a palavra de Deus deixa claro que aquilo está errado, a gente não deve seguir aquele caminho. Mas aí a gente ora insistentemente e tudo, e aí o Senhor fala, vai então, faz para você ver. É como se faz, faz e você vai ver o que é bom. E aí a gente faz e quebra a cara. Né? Essa é a vontade permissiva. Deus mudou de ideia? Não. Não, ele tem a autoridade, e ele tem o poder, e ele pode, né? Ele pode todas as coisas, inclusive escolher um plano B. Inclusive fazer aquilo que o Senhor Jesus fez em algumas passagens. O Senhor Jesus é o Verbo de Deus, ele é o autor da palavra de Deus. Então, quando você lê no Antigo Testamento que o Senhor deu a Moisés a lei e tudo mais, é o Senhor de Jeová, é Jesus. Aí, quando chega no Evangelho, ele fala assim, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ué, mas quem é que tinha autoridade para fazer uma emenda à lei de Deus? O Senhor tinha, porque ele era o autor. Ele era o autor. Então ele tinha essa autoridade de fazer. Ele fala do divórcio, por exemplo, né? No Antigo Testamento estava lá, divórcio e tal. Mas daí ele fala, eu porém vos digo. E a outra coisa também é aquela questão de amaldiçoar, de olho por olho, dente por dente, né? Ouvisse o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, perdoai os vossos inimigos e tal. Então é interessante entender que Deus tem essa liberdade de assumir um plano B. Não sei se estou com uma pouca luz aqui, deixa eu ver. Agora melhorou. Mas é isso, não sei se respondeu, ficou alguma dúvida? A mim, tudo bem. Ô Mário, um exemplo que disso aí que nós estamos falando é 2 Reis 20, quando Ezequias adoece e o profeta vai ter com ele, né? Ou não?
Essa foi a vontade permissiva. Isso é parecido com o que fez com Balaão. Porque se você analisar, Ezequias pede 15 anos, né? Pede não, ele não quer morrer. Não quer morrer. E no capítulo 20, você fala, né? Isso. Quer que leia para ter um entendimento? Por favor, pode ler. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Até aqui. Bom, em Reis, quando nós lemos o livro dos Reis, livro de Reis, muita coisa você encontra repetida no livro de Crônicas. Então, Reis é a visão terrena do que aconteceu. Crônicas é a visão de Deus do que aconteceu. Então, em Crônicas você encontra uma avaliação melhor das coisas que acontecem em Reis. E às vezes não tem, né? Às vezes tem coisas que não tem em Crônicas, tem só em Reis. Mas o que aconteceu aqui? Pega Ezequias, por exemplo, e você vê a vida dele, ele foi um rei exemplar. Ele purificou a adoração, ele purificou o templo, expulsou do templo, tirou todos os ídolos, expulsou os homossexuais que moravam no templo, destruiu os ídolos, destruiu os lugares de adoração pagãs, celebrou a Páscoa, restaurou a Páscoa. E quando ele restaurou a Páscoa, ele não fez uma Páscoa só de judeus, porque ele mandou cavaleiros por todo o reino, inclusive Israel, que eram as 10 tribos. Eles estavam, na época, estavam divididos: Judá e Benjamim, em Jerusalém, e as 10 tribos em Samaria. Depois que teve a divisão, ficou assim. Mas ele considerava o Israel como um todo, tanto é que ele mandou correios a cavalo para convidar, para avisar, né, que até a Páscoa em Jerusalém. Muitos vieram até. Muitos desceram a Jerusalém para participar da Páscoa. E então ele restabeleceu a adoração e fez muitas coisas boas. Aí, quando chega a hora dele morrer, o que Deus fala a ele, né? Que ele tinha, no versículo 1, Ezequias adoeceu mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, o Senhor estava falando assim, ó, muito bem, você terminou o seu serviço aqui, arruma a sua casa, porque eu vou levar você embora. Aí então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor: Ai, Senhor, suplico-te lembrar-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. O Senhor podia falar para ele assim: então, mas justamente por isso que eu estou te levando embora. Você terminou seu trabalho. Você não precisa mais ficar aqui.
Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. E aí ele avisa: acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aí fala aquela da passa de figo e tudo mais. Aí o Ezequias pede uma prova, né? Então tem a prova do relógio que volta, o sol volta. E aí então Ezequias agora vai viver 15 anos. Agora, o que são esses 15 anos de vida de Ezequias? São um verdadeiro desastre. Então é como se Deus tivesse já tomado a decisão de levá-lo para livrá-lo dos males que iam cair sobre Judá. Porque tinha uma tempestade no horizonte, né? Que iria cair sobre Judá, como efetivamente caiu depois e levou embora todo mundo lá para a Babilônia. Aí no versículo 12, logo depois que ele é curado, naquele tempo enviou Berodaque e Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhes deu ouvidos. Por que lhes deu ouvidos? Porque certamente eles chegaram lá para visitá-lo e disseram: Ezequias, o que vocês têm? O que você tem aí quanto você tem na sua conta bancária? Quanto você tem na poupança? Quanto você tem nas aplicações? Quanto você tem em ouro? Quanto você tem em prata? Quanto você tem em diamantes? Quanto você tem... Ezequias ficou todo alegre porque tinha alguém querendo saber das riquezas dele, né? Ou das riquezas do reino. E o versículo 13, ele lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a sua casa de armas. Olha só, é como o bandido chegar na sua casa e falar assim: onde é que você guarda a sua espingarda? Você vai lá: tá aqui, ó, aqui minha espingarda aqui. E tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve, versículo 13, eu estou lendo, que não lhes mostrasse nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Era como se falasse: dê até a senha da minha conta para eles. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado à Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Ou seja, os filhos seriam castrados para servir de escravos. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez a piscina, o aqueduto, como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então é isso aqui que acontece quando nós não queremos nos sujeitar à vontade do Senhor e pedimos algo que não é a vontade dele. Mas ele dá. Aí nós falamos assim: uau, ele deu. Então quer dizer que era a vontade dele? Não, era a permissão dele. É a permissão dele. Então, quando isso acontece, ele acaba abrindo todos os segredos do reino dele para o país que iria invadir Jerusalém, invadir Judá. Aqui tem um fato interessante, que é o filho dele, né?
Manassés, deixa eu só... em 2 Reis 20, versículo 21, até o capítulo 21, versículo 1. Nós vamos ver que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, 55 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe, Hefzibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Agora, faça as contas. Se Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, juntando aí mais, vamos por mais um ano, né, 9 meses a um ano de gestação, isso significa que ele é um filho de Ezequias depois de Ezequias ter sido curado. Porque se Deus deu 15 anos a Ezequias e Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, Manassés foi gerado no segundo ano daqueles 15 anos lá que Deus deu de prazo, de vida para Ezequias. Então, esse Manassés não teria existido. Não teria existido. Se Ezequias morresse, não teria Manassés. E que Manassés? Esse que fez mal o que era aos olhos do Senhor, conforme as abominações de gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Versículo 3, capítulo 21 de 2 Reis. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou os altares a Baal, fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém, por meu nome, ou seja, ele colocou altares para deuses pagãos dentro do templo. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo. Ele adivinhava pelas nuvens, era goureiro, ordenou adivinhos e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra, que tem dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que eles têm ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, ordenou. Então, porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, quando o Senhor falou pelo profeta Ezequias que viriam os babilônios e iriam levar tudo embora, iam tomar a terra, levar todas as riquezas embora e tudo mais, o que ele estava dizendo é que depois dele haveria um que ia entornar o caldo, ia desmanchar todo o bem que Ezequias fez, porque Ezequias tinha limpado o templo, Ezequias tinha abolido a idolatria do reino, Ezequias tinha restabelecido o culto a Deus. Agora vem o filho dele e faz o quê? Faz tudo o contrário. Você imagina a decepção, né? Porque quando Manassés começa a reinar, então entendo que Ezequias tinha morrido. Então Deus não permitiu até que Ezequias visse o que o seu filho fez. Deus não permitiu. Foi misericórdia de Deus para com Ezequias. Porque Ezequias desmanchou todo o bem que Manassés desmanchou todo o bem que Ezequias tinha feito e fez pior ainda, acrescentou muitos males. E não só, imagina se Ezequias soubesse que o neto dele seria oferecido em sacrifício a Baal. Porque é isso que fala aqui no versículo
6, e até fez passar seu filho pelo fogo. Manassés fez passar o neto de Ezequias pelo fogo, ou seja, queimou o neto de Ezequias. Sacrificou ao deus Baal. Uma vez eu li um livro, e ele tinha uma imagem, de um desenho, né, de uma estátua a Baal, e aí ele explicava como parecia ser o culto a Baal. O culto a Baal era feito com crianças, com bebês. A imagem era uma imagem de metal, grande, né? Oca por dentro, era oca, e embaixo dela tinha um lugar para você colocar lenha, e no peito dela tinha um buraco. E ela ficava com os braços assim, inclinados. Então, eles traziam uma criança, colocavam deitada nos braços, isso não está na Bíblia, tá? Eu li num livro de arqueologia, essas coisas. Eles colocavam a criança nos braços da estátua e acendiam o fogo. Aí aquela estátua de metal começava a esquentar. Aí o calor ia subindo, chegava uma hora, os braços da estátua também estavam quentes, né? Aí a criança não conseguia parar mais, ela começava a se mexer, se debater, ela rolava para dentro do buraco no peito da estátua e caía no fogo dentro da estátua. Eles consideravam que Baal aceitou a oferenda. Então, Manassés fez isso, o neto de Ezequias. Então, isso é uma lição para nós também, e como, às vezes, é melhor deixar que a vontade do Senhor, às vezes não sempre, né? Que a vontade do Senhor seja feita, do que insistir, né? Que nem Ezequias, insistir que não, ele não aceitava a morte. Mas Deus tinha um plano melhor para Ezequias. Ezequias, infelizmente, no finalzinho da sua vida, ele estragou o plano que Deus tinha para ele, mas ainda teve a misericórdia de não deixá-lo viver ao ponto de ver seu filho fazer todas essas coisas horríveis, né, como ele fez, que está registrado aí na Bíblia. Irmão Mário, sobre aquela questão do arrependimento, né, do possível arrependimento de Deus, em Gênesis, já que a gente está indo em Gênesis, né, no capítulo 6, versículo 6, na passagem que fala quando diz aqui que Deus se arrependeu de ter feito o homem, os animais, Gênesis 6, 7 e 8. Não, Gênesis 6 e 7 fala disso. Só que nesse caso aqui, Deus ele já teve a ação de criar o homem e os animais, e depois ele diz que se arrepende. Eu dei uma olhada aqui nas versões, e em todas praticamente diz arrependeu-se mesmo. Essa palavra utilizada. Então, como é que fica então essa questão aí? Ele tinha um plano B. Porque o plano B começa no versículo 8. Por que ele se arrependeu? Veja bem, ele não fez nada de errado. Deus não pecou aqui. Ele não fez nada de errado, né? Ele podia falar assim, então ele se arrependeu porque ele fez alguma coisa errada. Não. Ele tinha o plano A, que era criar toda a criação, e nesse plano A estava incluído lá de Gênesis capítulo 3, que da mulher iria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, o Senhor já tinha estabelecido que ele viria ao mundo em carne, filho de uma mulher, nascido de mulher, mas sem pecado, para esmagar a cabeça da serpente. Ok? Mas você pega os versículos anteriores, do versículo 1 até o que ele fala aqui, arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, pesou-se no seu coração, nós vemos que entrou uma outra variante aí na história, né? Entrou algo que não foi de Deus. Ele não fez isso que acontece aqui agora nos versículos 1 em diante. Não foi ele que fez isso. O plano dele foi corrompido por fatores externos. Se ele deixasse seguir adiante a criação do jeito que estava, não poderia ter um Salvador. O Senhor Jesus não poderia vir ao mundo.
porque Satanás tinha entrado no meio para justamente invalidar aquela promessa que o Senhor fala lá em Gênesis 3, da semente da mulher, fala da serpente, né? Da semente da mulher nasceria um, esmagaria a cabeça da serpente ele picaria no calcanhar e ele esmagaria a cabeça da serpente. Esse um era o Messias, era o prometido, era o Filho de Deus que vinha ao mundo para efetuar a obra de redenção. Mas quando você vê que no versículo 1, versículo 2 de Gênesis 6, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, quem eram esses filhos de Deus? Na Bíblia, só é chamado filho de Deus Adão, Jesus, que é o Filho de Deus, unigênito, os anjos, que lá em Jó fala quando os filhos de Deus cantavam alegremente e tal, isso antes do pecado ter entrado na criação angelical, na criação angélica, né? Então os anjos foram criados como filhos de Deus. Qual a característica do filho? O filho é aquele que é produzido diretamente por Deus. Então Adão foi produzido diretamente por Deus. O Senhor Jesus, o seu corpo, né, foi produzido diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Não que ele foi criado, né, ele não é um ser criado. Ele veio ao mundo num corpo produzido por Deus no ventre de Maria, pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. E os anjos também foram produzidos diretamente por Deus. Nenhum deles nasceu de mãe. Não tinha anjo que falava assim, puxa, estou com o salário da minha mãe agora. Não tinha. Anjo não tem pai nem mãe. Eles foram criados diretamente por Deus. E hoje, na atual dispensação, quem são os filhos de Deus? Aqueles criados pelo poder de Deus, porque creram em Jesus. Né? João capítulo 1, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então a filiação nossa, como crentes em Cristo, não é de pai e mãe. Tanto é que uma outra passagem, acho que é Pedro que fala, não nascemos de semente corruptível, né? Mas da semente... como é que fala? Gerados por Deus, alguma coisa assim. Então, só para entender essa parte, filho de Deus é só quem é produzido diretamente por Deus, sem pai e mãe entrar na história. Embora nós sabemos que Maria foi a mãe de Jesus, mas ele foi concebido no ventre de Maria sem contato com Maria. Isso que é interessante pensar, né? Não era o sangue de Maria que corria nas suas veias. Isso é um mistério. Isso é um mistério, porque ele não herdou o pecado de Maria. Ele não herdou pecado nenhum. Eu sempre gosto de pensar que o ventre de Maria seria como uma garrafa térmica. Você já abriu uma garrafa térmica tem aquela vela. Aquela vela de vidro, um vidro fininho, ela tem duas paredes. E por dentro ela tem vácuo. Ela não tem ar dentro. São duas, é uma garrafa dentro de outra garrafa. Tira o plástico, esquece o plástico. A vela é uma garrafa dentro de outra garrafa que não se encostam a não ser no bocal. O vidro só junta um vidro com o outro no bocal. Por que o vidro junta no bocal? O café esfria. Porque é ali que o café esfria. É ali que escapa. Escapa pela troca, né? Não porque está vazando, porque dentro é vácuo. Mas ali pelo contato de uma parede com a outra parede e com a parede externa, é que daí o café esfria. Mas o ventre de Maria seria, vamos dizer assim, uma garrafa térmica perfeita, porque ela não tinha contato nenhum para gerar ali dentro o Filho de Deus imune, isento, impermeável a qualquer pecado, veio ao mundo sem qualquer contato com o pecado. Mas voltando então lá, em Gênesis 6, o que aconteceu aqui foi que os filhos de Deus, os anjos, porque eles são chamados filhos de Deus, não são os filhos de Abel aqui, não, ou de Sete, como alguns falam assim, não, esse é a linhagem de Sete, filhos de Deus porque eles começaram
a adorar o Senhor. Não, não é. Não é, porque nós sabemos que os únicos que foram chamados filhos de Deus depois são aqueles que receberam a Jesus. E Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aqui ainda não era esse tempo. Então não tinha isso de os filhos de Sete serem filhos de Deus. As filhas de Sete, os filhos, né? Então aqui na explicação tradicional protestante e católica é que os filhos de Sete se apaixonaram com as filhas dos homens, que eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas peraí, até aí não tem nada errado, não era assim que todas as pessoas faziam? Não tem nada errado nisso. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ué, mas peraí, o Senhor não falou lá no começo, crescer e multiplicar-vos? Eles estavam multiplicando. Percebe? Essa interpretação é totalmente furada, mas o que acontece quando você enxerga que esses filhos de Deus eram anjos? Agora muda de figura. Eram anjos que, inclusive, podiam assumir corpo tangível. Sim, anjos que podiam tomar forma humana. Tanto é que aqueles dois anjos acompanhados do Senhor, que acompanhavam o Senhor, não é? Que foram visitar Abrão, e Abrão os convida para almoçar, corre lá, manda preparar o almoço, matar um novilho cevado, acho que é um novilho cevado, se não me engano, um carneiro, não lembro agora. O que aqueles homens comeram na mesa, junto com o Senhor? Comeram comida. E o Senhor também comeu comida. Então, da mesma forma como o Senhor tem essa capacidade, esse poder de assumir um corpo físico, tangível, que não era ainda o corpo de carne, igual ao corpo humano, né, porém sem pecado, que ele teria depois. Mas se ele já podia fazer isso, os anjos também, tanto é que os anjos comeram e beberam junto na mesa com Abrão, então eles podiam também assumir um corpo capaz até de conceber das mulheres, das filhas dos homens. Tanto é que esses homens eram, vamos dizer assim, físicos, tangíveis, né? Que quando eles chegam em Sodoma, eles deviam ser tão lindos, tão bonitos, que os homens de Sodoma, os sodomitas, queriam abusar deles. Ou você acha que eles iam querer abusar de alguma coisa transparente, assim que você pusesse a mão, saia do outro lado, como se fosse um espírito? Não, eram tangíveis, eram homens tangíveis. Então, mas esses daí, o que eles fizeram? Eles deixaram a sua habitação natural, ou seja, deixaram o seu estado angelical, e assumiram a forma humana e fecundaram mulheres. Fecundaram mulheres. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esses daqui não tem nada a ver com os gigantes que vêm depois. Porque os gigantes que vêm depois eram realmente homens grandes, como Golias e seus irmãos, né? Eram 5, né? Golias mais 4 irmãos, e o pai de Golias também. Eram gigantes, como tem hoje, gigantismo. Tem homens enormes hoje. Você vai ver aqueles caras que lutam boxe, peso pesado, você vai ver jogador de basquete, cara tudo grande, né? Grande, forte e tal. Mas esses daqui não eram gigantes no sentido de altos. Eles eram valentes. Eles eram homens semideuses, vamos chamar assim, como os egípcios diz que existiram semideuses, que eram filhos de deuses ou mulheres. Toda a lenda egípcia é baseada nisso. Os gregos deuses também. As gregas também, né? Tem aqueles homens que viraram semideuses, né? Hércules, tem todos esses que a gente assistia, aqueles filmes, cara fortão, que mata lá os demônios, não sei o quê. Essas lendas vêm da memória popular, que foi passando história de um para o outro, até chegar nos dias da Grécia Antiga, dos egípcios, que são muito mais antigos que os gregos, né? Tanto é que aquele... Tem um sábio
Eu não lembro se é aquele que escreveu a história dos Hebreus, no livro dele, não sei se foi ele ou outro que fala, ele diz assim: os gregos dizem que são grande coisa, nas matemáticas e tal, mas tudo que eles sabem, eles aprenderam dos egípcios. Os egípcios já eram fantásticos. Os egípcios podem ter aprendido também dessa herança, né, trazida lá de trás, conhecimento, coisa assim, se bem que a maioria sumiu, né, a maioria morreu, a maioria não, todos eles morreram no dilúvio. Então, voltando aqui a Gênesis 6, esses gigantes não eram necessariamente de pessoas altas, grandes, eram gigantes no sentido de com poderes excepcionais. Você pega um anjo, mas uma mulher, nasce um nenezinho lá que está em todos os filmes de ficção científica hoje, não tem? Aqueles caras que tem DNA de extraterreno e consegue enxergar através das paredes, consegue fazer coisas. Isso aí existiu, né? Vamos falar assim, existiu essa coisa. Então, quando viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e agora ele viu também que se deixasse a coisa correr solta, como estava ali, não haveria mais seres humanos, porque haveria uma raça híbrida na Terra, de homens, de mulheres com anjos. Aí onde ele ia encontrar um ser humano, ou uma mulher humana, da qual pudesse nascer o seu filho? Porque todos os seres que nasciam desse ajuntamento, dessa relação entre anjos e mulheres, seriam seres malignos. Por isso que a maldade do homem se multiplicava. Versículo 5, toda a imaginação do seu pensamento e seu coração era só má continuamente. Então, ele teve que partir para o plano B. Porque o homem que ele criou foi detonado, foi corrompido. Entrou um vírus na criação humana, agora pior do que pior não. O pecado já era um vírus detonante, né? Mas agora entrou outro que, se continuasse essa raça híbrida de seres humanos com extraterrenos, e os anjos são extraterrenos, porque eles não são seres da Terra, eles são seres celestiais, né? Eles habitam nos céus. Deus não poderia trazer um filho de uma mulher. Então, o que ele faz? Ele isola uma família. Ele isola uma família, destrói toda a humanidade, destrói todos os seres vivos da Terra, para começar de novo. E ele começa de novo. Essa família, claro, continua tendo o pecado original, mas não tem a semente de anjos. E o que Deus faz? Cata esses anjos e aprisiona todos eles. Aí você vai lá em Judas, né? Eu acho que é Judas, na carta de Judas. Ele explica onde é que está essa turma. Judas 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Que anjos são esses? Esses anjos daí. Outra versão vai falar os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Esse domicílio não é lugar que mora. A palavra aqui, eu acho que é tabernáculo, entendeu? O seu próprio domicílio. Lugar de morada, não a cidade, não a rua, endereço, né? Não é o endereço da morada, é o lugar de morada, é o corpo. O corpo, oikiterion, é a palavra grego. No dicionário fala que é lugar de morada, habitação do corpo, como local de morada para o espírito. Então eles abandonaram esse estado original deles, estão guardados em cadeias. Eles já estão condenados, sofrendo a pena do fogo eterno, no versículo 7 fala, né? Essa aqui é a Sodoma e Gomorra, eu pulei um versículo. Em prisões, na escuridão, prisões eternas, até o dia, ao juízo daquele grande dia. Então esse pessoal todo, esses anjos todos, estão presos.
Estão presos. E deve ter também demônios presos também, porque lá em Apocalipse nós vemos que eles serão soltos do abismo. Aqui, esses anjos do versículo 6, em 2 Pedro, vai falar deles também. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, quem são esses anjos que pecaram? Esses anjos aí de Gênesis 6. Mas havendo-os lançado no inferno, aqui no inferno, aqui é Tártaro, original. Na realidade, a tradução do Darwin fala, havendo-os lançado no mais profundo abismo de dor, né, de maldição, estão agora em cadeias. Abismo de trevas, a versão atualizada fala, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Eles estão presos para o juízo. Que anjos são esses que pecaram? Ah, Satanás e seus anjos. Não, porque Satanás e seus anjos estão soltos. Esses são, então, uma classe de anjos que pecou diferente daquela de Satanás e seus anjos. São justamente esses anjos lá de Gênesis 6. Porque se falar que não, então Deus já prendeu todos os anjos que pecaram, então, feliz de nós, porque não tem nenhum. O diabo não pode mais nos tentar, então, está preso, desde lá atrás, né? Mas não é bem isso, não. Ele está falando aqui desse pecado dos anjos de Gênesis 6. Então, por isso, Deus destrói o mundo, o dilúvio, interrompe aquela linhagem humana que vinha vindo mesclada com DNA angelical, vamos chamar assim, né? Porque ele não podia ir adiante com aquilo. Por isso que fala que ele se arrependeu. Ele se arrependeu de fazer o homem que acabou corrompido de tal maneira que ele não poderia cumprir a sua promessa de uma mulher, de uma virgem, trazer então o Filho de Deus ao mundo. É isso aí.